Chris Claremont também é conhecido como o pai dos X-Men. Ele foi o responsável por elevar o nível da equipe mutante para o que nós conhecemos hoje, mas nos anos 2000 ele acabou se afastando das histórias da equipe mutante, causando um grande fuzuê na Marvel, e foi aí onde começou uma das principais eras dos X-Men. Mas o que será que rolou nos anos 2000 dessa equipe? E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Os X-Men têm tudo a ver com mudanças, mas isso não significa que algumas mudanças não sejam maiores do que as outras. Os anos 90 foi um ponto muito importante para a indústria das revistas em quadrinho, foi lá onde aconteceram drásticas mudanças. Mas os X-Men acabaram resistindo a elas como as principais estrelas das histórias em quadrinho. O início do século XXI também veria a Marvel ter uma grande mudança, já que o escritor e artista Joe Quesada assumiu a empresa como editor-chefe. Quesada queria consertar a Marvel e ele começou bem no seu topo. E os anos 2000 marcou época porque foi lá onde Chris Claremont, a lenda dos quadrinhos dos X-Men, acabou retornando para a Marvel. Mas o Quesada não queria ajuda desse cara, ele não estava presente nos principais planos que ele tinha para a Marvel, para as principais histórias da Marvel. E ele resolveu investir na recente contratação da empresa, que no caso foi um grande roteirista da DC, Grant Morrison, que ficaria responsável por escrever as histórias dos X-Men dos anos de 2001 a 2004. E apesar de parecer que estava tudo às mil maravilhas, não era essa a realidade que eles viviam dentro do escritório dos X-Men, porque havia um roteirista que estava criando alguma das piores histórias dos X-Men. E não é só daquela época não, essas histórias são consideradas algumas das piores histórias de todos os tempos dos X-Men. Pois é. Mas relaxa que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu nos bastidores da Marvel nesse período, tudo que estava rolando por trás das histórias dos X-Men e por que os anos 2000 foi tão importante para essa equipe. Mas antes, já deixa aqui nos comentários qual foi uma história que você conhece dessa época dos mutantes. Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E aproveita também pra já ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo e mostrar que você apoia o Origem Geek com força, viu? Tô contando com a tua ajuda, não me deixar na mão. E agora, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. A corrida dos anos 2000 de Chris Claremont em Uncanny X-Men e X-Men não estava incendiando o mundo todo como todos pensavam. E com a saída do antigo editor-chefe Bob Harras, as coisas estavam prestes a mudar. O Quesada queria que os X-Men e o Homem-Aranha voltassem a vender as grandes quantidades novamente. O primeiro bebê, a primeira grande criação do Quesada foi o universo Ultimate, com a história Ultimate X-Men, que foi um estouro de venda, fez muito sucesso. Ele foi escrito por Mark Millar com a arte de Adam Kubert. Esse livro, que chegou em dezembro de 2000, foi um sucesso imediato, só que as mudanças do Quesada não pararam por aí porque o seu planejamento estava muito à frente. Ele anunciou as próximas grandes mudanças da Marvel, que são as novas equipes criativas do The Amazing Spider-Man, Uncanny X-Men e X-Men. E o escritor e produtor de televisão J. Michael Straczynski se uniria a John Romita Jr. para Amazing Spider-Man, o que levaria a melhor corrida do Homem-Aranha do século XXI. Ele também revelou que o Chris Claremont estaria se afastando das principais histórias dos X-Men, coisa que foi um surto na época, porque, cara, se os X-Men eram o que eram lá, se eles tiveram toda essa popularidade, foi graças à revitalizada que o Claremont deu para eles lá atrás. Ele foi responsável pela criação da revista em quadrinho mais vendida da história. Só que relaxa, ele não ficou sem história para contar não, ele ficou responsável por escrever as histórias do Extreme X-Men. E ele fez isso contando com a ajuda do artista Salvador Larroca. O responsável por escrever Uncanny X-Men seria o Joe Casey e o grande Grant Morrison seria o responsável por escrever as histórias do tão renomado Os Novos X-Men. Casey era uma estrela em ascensão na indústria de quadrinhos, mas a verdadeira parte do grande sucesso do anúncio foi o Grant Morrison. O Morrison já tinha feito seu nome na editora rival, a DC, escrevendo histórias como Animal Man, Doom Patrol e Liga da Justiça da América, criando histórias que abriram novos caminhos e revitalizaram as franquias da DC que precisavam de novas direções. Morrison também trabalhou na Vertigo e criou sua obra magnum de ideias para a década de 90, The Invisibles. Essa série acabaria levando ao problema que veria Morrison deixar a DC.
Ele foi pra Marvel trabalhando em Marvel Boy com o artista J.J. Jones e também Quarteto Fantástico 1234 com o artista Jay Lee. E os Novos X-Men foi o primeiro e seria a única série da Marvel em andamento. O Morrison tinha uma legião de fãs que seguiam ele cegamente, para onde ele fosse eles estavam indo atrás. E com o anúncio de que ele estava chegando para tomar conta da história dos X-Men, foi algo que incendiou a internet lá na época, a nova internet, né, que estava começando lá naquela época. O Morrison e o Casey deram várias entrevistas e eles acabaram exagerando demais nelas. Só que essas exageradas acabaram ficando cada vez mais notáveis nas histórias que eles estavam escrevendo e também graças aos seus parceiros de trabalho. O Casey trabalharia com Ian Churchill em Uncanny X-Men e o Morrison com seu colaborador de longa data Frank Quitely em Novos X-Men. Quando perguntado sobre a continuidade emaranhada dos X-Men e como seus livros funcionariam juntos, Casey e Morrison apresentaram a ideia de superconsistência, que basicamente significava que eles não se contradiriam. O cenário então foi definido para suas corridas. O novo X-Men 114 foi a primeira edição de Morrison, com Casey assumindo a Uncanny X-Men na edição 394. Quando a gente para falar da época do Casey em Uncanny X-Men, não tem muito o que se dizer, só que os fãs estavam odiando as suas histórias. Chamber, membro da Geração X, foi trazido para a equipe para tentar dar uma revitalizada nessas histórias que não estavam indo bem. Só que essas revistas não estavam vendendo tão bem, não estavam se saindo tão bem quanto a Marvel estava esperando que acontecesse. Chamar essas histórias de boa pode ser um pouco exagerada, mas elas também não são terríveis, ela só não chegou no seu ápice, ela só não conseguiu dar aquele clique com o seu público. E o Casey acabou escrevendo apenas as histórias Uncanny X-Men 394 e terminou na 409, então ele não teve uma corrida longa com a equipe. Foi algo que acabou sendo apagado com o tempo, quase ninguém lembra que isso aconteceu. Mas por um outro lado, os Novos X-Men estavam se saindo bem demais com Grant Morrison. Morrison é um especialista em quadrinhos de super-heróis, e o que torna seu trabalho tão bom é a maneira como eles podem pegar ideias que são fundamentais para os personagens ou equipe e olhar para elas de uma nova maneira. Isso tornou o nome Novos X-Men perfeito para o livro deles. Na superfície, Morrison não reinventou a roda para os X-Men não, concentrando-se apenas na escola e mergulhando em ideias familiares dos X-Men, como os Sentinelas, os Shi'ars, mutantes como armas do governo, a Fênix, entre tantos outros. Só que ele deu um jeito de contar essas histórias de uma nova maneira, e tudo isso começou na história E de Extinção. Lá ele apresentou um novo vilão para a equipe dos X-Men, a Cassandra Nova, que tem tudo indicando que vai ser a grande vilã do próximo filme do Deadpool. Ela acabou se tornando a grande ameaça na corrida do Morrison com os X-Men, e ela tinha um segredo terrível a ser contado, que ela era na verdade irmã gêmea psíquica do Charles Xavier, o Professor Xavier, a qual ele pensou ter matado no útero da sua mãe. Nova causaria um enorme impacto imediatamente, destruindo a nação mutante de Genosha e matando o Magneto na segunda edição que ela apareceu. Olha só que coisa, cara. O Magneto é um dos mutantes mais poderosos de todos. Aí na segunda edição que esse novo vilão aparece, ela vai e mata ele. Os caras não estavam perdendo tempo não, eles estavam apostando todas as fichas nessa história. Logo em seguida da chegada dessa nova vilã, o Morrison acabou apresentando um novo conceito na história dos X-Men, que foi a questão da mutação secundária. Isso acabou ficando bem claro com o Fera, que deixou de ser um homem gato azul para um homem macaco azul. Só que ele não foi o único não, a Emma Frost acabou sofrendo com isso também. Ela era a ex-rainha branca do Hellfire Club e foi co-diretora da Academia de Massachusetts, juntamente com Banshee, ensinando a Geração X. Frost começaria os Novos X-Men em Genosha e sobreviveu ao ataque de Cassandra Nova, coisa que despertou o poder dela conseguir se transformar numa forma de diamante. E o Morrison fez isso pelo simples fato dele querer, na verdade, usar o Colossus nas suas histórias, só que ele havia sido morto anteriormente. Só que o que virou a chave de vez para as histórias dos Novos X-Men foi a revelação que o Fera fez em um dos seus principais capítulos, que foi que a raça humana estava à beira da extinção. Ou seja, daqui 4 gerações os humanos não existiriam mais e a Terra teria sido tomada pelos mutantes. Foi aí onde um boom mutante começou, à medida que mais mutantes do que nunca se manifestaram. De repente, os mutantes se tornaram um grupo maior do que nunca, e Morrison apresentou a ideia de que eles estavam formando sua própria cultura. Os mutantes estavam se tornando um grupo étnico, e os X-Men trabalhavam como seus protetores e professores. Os X-Men nessa época não eram mais super-heróis. Não me entenda mal, é claro que eles lutavam contra bandidos, contra o mal, mas a sua principal função era servir como professor de toda essa nova geração, coisa que faz muito mais sentido na história, né, do que eles lutarem por humanidade que estão cagando para eles, que querem a sua extinção, que querem a sua morte.
Personagens como Bake, Angel, Dusk, Stepford Cuckoos, Glober Herman, Quentin Quire e muitos outros foram apresentados por Morrison e a escola se tornou mais importante do que nunca para os mitos dos X-Men. As ideias do grupo mutante do Morrison foram revolucionárias e informaram o futuro dos X-Men. E foi nesse ponto que as histórias do Grant Morrison realmente fizeram sucesso, porque ele estava contando as mesmas histórias, só que de uma maneira nova. Porque você imagina só, a primeira corrida, as primeiras histórias do Chris Claremont com os X-Men, que durou 17 anos, estavam sendo recicladas até então. Todas as histórias dos X-Men tinham o mesmo cunho, todas as histórias dos X-Men tinham o mesmo final, era tudo a mesma coisa, cara, não tinha nenhum pingo de inovação lá. E o Grant Morrison, sabendo disso, sabendo que uma hora ou outra o gênero iria saturar, ele resolveu mudar tudo, mas não reinventar, ele fez o simples. Ele contou as mesmas histórias com um temperinho diferente, com uma perspectiva nova, coisa que fez muito sucesso. Muitas vezes você não precisa destruir tudo aquilo que já foi feito para você conseguir fazer sucesso. Não, você precisa pegar aquilo, aproveitar aquilo que tá fazendo sucesso e dar um toquinho a mais, dar aquela sensação de que a pessoa tá vendo algo inédito. Mas é claro que sempre tem aqueles probleminhas que vão atrapalhar as histórias, porque se teve algo que foi um empecilho nas histórias do Grant Morrison, foi o artista Frank Quitely, que não era um desenhista rápido, coisa que acabou irritando a Marvel. A Marvel então contratou um artista que eles achavam que seria mais rápido, que foi o Ethan Van Sciver, e ele na verdade era ainda mais lento do que o Quitely, cara. Então você imagina só a encruzilhada que a Marvel se meteu. Eles então, depois de 2 furadas, acabaram trazendo o desenhista Igor Corday, que estava sendo responsável por desenhar a revista do Cable. Esse sim foi rápido, mas os seus desenhos não agradaram nem um pouco o público. E eles não faziam ideia de todos os problemas que estavam acontecendo nos bastidores das histórias. Eles estavam curtindo, mas pô, você vê a diferença de um desenho bem feito para um outro mal feito, apressado, foi algo que acabou incomodando os fãs, e isso não foi bem recebido. O Quitely e o Van Sciver deixaram o livro para serem substituídos por Phil Jimenez e Chris Bacalo e Mark Silvestre. Com certeza a principal mudança do Morrison foi relacionada ao Ciclope, porque ele, depois de voltar aos X-Men, porque ele tinha se relacionado lá com o Apocalipse, ele tinha se unido ao Apocalipse, acabou tendo um climão junto da Jean Grey. E um outro personagem acabou se aproveitando disso, que no caso foi a Emma Frost, que acabou chegando com a premissa de salvar o relacionamento do Ciclope com a Jean Grey, só que os dois acabaram tendo um caso psíquico. Olha só que loucura. E o Ciclope acabou curtindo mais a Emma Frost do que a própria Jean Grey, porque ele se sentia mais livre para ser ele mesmo com a Emma do que ele se sentia com a Jean. E o Ciclope claramente foi o grande destaque de todo esse tempo que o Morrison ficou no comando, porque ele estava dando muito destaque para ele. Foi aí que aconteceram as principais facetas do X-Men, do líder dos X-Men. Só que aí que chega um problema, né, rapaziada? Porque todas as coisas boas têm que ter um fim. O Morrison escreveu no seu livro Super Gods que seu mandato em X-Men terminou por conta de confrontos editoriais e deixou assim mesmo. Todos os envolvidos têm sido bastante quietos sobre o raciocínio e quem estava por trás dos problemas. E mesmo assim, o Morrison acabou descrevendo que ele acabou tendo brigas aos berros com os editores lá da Marvel, porque ele não gostava que ninguém chegasse e metesse o dedo na sua história, desse vários palpites na sua história, coisa que comprometeria sua qualidade. A Marvel sempre teve esse costume de ser muito motivada editorialmente, então é de se esperar que o editor-chefe de tudo, Quesada, tinha uma mão muito pesada para as histórias que estavam sob o seu comando, e os novos X-Men eram uma delas. E para muita gente, ele foi o responsável pelo Morrison ter saído dos X-Men, ter saído da Marvel. Só que aí que tá uma coisa, o Grant Morrison tinha uma cláusula no seu contrato de não interferência editorial, coisa que gerou muito drama nos bastidores, a gente só pode imaginar, né? E ele terminou a sua saga nos X-Men de uma maneira estrondorosa, de uma maneira que todos os fãs ficaram bem motivados para saber o que tinha acontecido. O escritor revelou que o Magneto fingiu ser um novo membro da equipe chamada X-Orn e os destruiu por dentro, atacando a cidade de Nova York, se preparando para massacrar a humanidade. O Morrison queria mostrar que o Magneto ainda era um monstro por baixo de toda a nobreza e tragédia que havia definido o personagem em anos anteriores. Ele queria mostrar que no fundo o Magneto era apenas um terrorista, uma pessoa que queria a morte da humanidade. Essa foi uma decisão que gerou bastante debate e continua até os dias de hoje. O Magneto ser todo esse monstro, esse terrorista que o Grant Morrison queria mostrar pra gente. Só que, no entanto, nada dessa história acabou sendo canonizada. E parece
que foi por birra assim da Marvel por ele ter saído, por todos os bate-bocas que eles tiveram nos bastidores. Tudo que ele tinha construído até aquele momento foi desconfigurado, foi jogado no lixo, eles apenas mantiveram aquela relação do Ciclope e da Emma Frost e a morte da Jean Grey. De resto, irmãozinho, foi tudo descartado. Muitos fãs do artista acabam teorizando que a Marvel só fez isso por pura birra por ele ter voltado a DC. E anos depois da saída do Quesada da Marvel, alguns artistas e editores acabaram voltando a trabalhar as histórias que o Morrison tinham deixado prontas, coisa que acabou incendiando ainda mais esse debate dos dois não se gostarem, dos dois terem algum certo tipo de birra entre si. E pô, os anos 2000 tinham histórias incríveis dos X-Men, mas a década também contou com as piores de todos os tempos. Estes vieram do escritor que substituiria Joe Casey, Chuck Austen. Austen começou a sua carreira em quadrinhos como artista até mesmo trabalhando em Miracle Man, de Alan Moore. No entanto, ele passou anos na lista C de criadores, trabalhando principalmente em quadrinhos pornográficos, até ter sua chance como escritor e artista dos Estados Unidos. Máquina de Guerra é uma série que foi amada pelos fãs e vendeu muito bem, e assim começou o maior momento na carreira cômica de Austen. Austen foi feito escritor de Uncanny X-Men, que é uma grande promoção, e ele passou a escrever uma minissérie de um Vingador da lista B para um livro que muitas vezes estava entre os maiores vendidos da indústria. E cara, ele fez cada maluquice, como por exemplo apresentar o pai do Noturno, que é um demônio extremamente poderoso chamado Azazel, que sempre foi odiado pelos fãs, o próprio Noturno ter algum certo tipo de envolvimento com o Papa, a relação amorosa do Havok com dois outros personagens lá, com uma mutante e uma enfermeira humana. Enfim, o cara viajou demais. Essa corrida dele com os Uncanny X-Men foi uma tragédia total. Ninguém estava interessado nas suas histórias e que as pessoas que ousavam lê-las detestavam e ficavam se rasgando de ódio. E apesar dessas histórias malucas e ruins, os Uncanny X-Men continuaram sendo topos de venda lá da Marvel, então eles não tinham como demitir esse cara. Ele fez uma coisinha boa assim, que foi construir um pouco melhor o Juggernaut. Ele acabou trazendo uma visão pro personagem que ninguém nunca antes já havia tido. E de novo, não tinha como eles demitirem esse cara porque as vendas nunca caíram, então eles moveram ele para os X-Men, lá para uma parte que o Grant Morrison havia trabalhando como aquele X-Orn que eu contei para vocês, que foi a equipe que o Magneto tava no comando e tudo, e acabou destruindo por dentro, enfim, coisa que acabou destruindo a última peça que o Grant Morrison havia construído, coisa que fez os fãs perceberem que a Marvel realmente não tava nem aí pros X-Men, eles só estavam aí pras vendas. Independente de todas as reclamações, se as vendas estivessem no topo, eles não iriam demitir esse cara, eles não iam parar de fazer esse tipo de história. Então o que eles fizeram? Começaram a boicotar suas histórias até o momento que eles demitiram o Austen. Então a corrida dos X-Men nos anos 2000 foi uma faca de dois gumes. Uma os fãs adoraram, que foram todas as histórias lá do Grant Morrison, de toda a construção, de toda a inovação que ele trouxe para os mutantes, e outra que eles odiaram, que foi a do Austin, Uncanny X-Men, todas aquelas maluquices, exceto a história lá do Juggernaut. Só que é nítido como os anos 2000 foi muito importante para a Marvel entender como trabalhar os X-Men, para eles entenderem o que os fãs de fato queriam. E tem muito mais coisa que eu não contei para vocês, que eu vou trazer para vocês num outro vídeo, caso vocês tiverem gostado desse daqui. E é um parâmetro para eu ver isso, eu já vou ser largando aqui nos comentários você falando que é a parte 2. E também deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que eu vou trazer com certeza, viu? É só você fazer essas três coisinhas, sem exceção, que eu vou trazer a parte 2, contando um pouco melhor da história dos anos 2000, a continuidade das coisas que aconteceram nos anos 2000 dos X-Men. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Espero que você tenha gostado, viu? É muito interessante a gente saber um pouquinho dos bastidores da Marvel, não é verdade? Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês e falou!